eu não misturo. Uhum. Eu não misturo, sabe? Quando eu gosto, e aí, sabe, eu não misturo com a política, não. Meu irmão era adversário meu irmão era de outro partido político, sabe? Então, qual era o pacto meu com meu irmão Frechica? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Falava, Frechica, é o seguinte, a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar, é pra gente conversar de outras coisas. É pra ser irmão. E não discutir. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes Mas não fora dava de uma casa, discussão, vocês- Não, lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe? Eu não gostava do sindicato, eu odiava o sindicato. Por quê? Porque eu era despolitizado. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É, Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vim de uma frota, Uma safra? de uma safra de pessoas que vêm daquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai com esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, eu saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele, e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele bem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou?
De você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. Era assim, eu fui candidato. Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia para o interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Quadros. Mas de primeira? Mas eu achei que eu ia Tava ganhar. convicto. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção a quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 82. 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até eu tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá e aquela multidão de gente, sabe? Falou, Eu já falava, era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí quando foi em 85, eu fui para Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, 1.254.000 votos. Ele falou assim para mim, ô Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1.254.000 votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que você foi derrotado, não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. O Fidel falou, então... Sabe, então foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política, eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe, eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia fazer comício nas estradas, chegava, sabe, nos corta. A classe média, sabe, apoiava a gente, batia palma, sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando cana, aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção na Casa Civil, todo mundo, Lula, um trabalhador. Aí já mandava, eu levantava a mão, cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte, o povo não tinha o hábito de fazer política. Política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934 porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica jamais votava. Aí o pessoal também falava, pô, esse Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude o seguinte, olha, Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara.
Então coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você quer um cara top, Aí é você, Mitico, é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas. Mas eu acho, ó, por exemplo, se eu me candidatar, vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui com o Podpah, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera, ano que vem eu vou quero virar deputado, sei lá. A galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, mano, então ele criou o Podpah só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com outro olhar, esse cara entendeu? que pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pense assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Sim. Eu morava na vila, quando eu fui morar no Parque Bristo, chegava em época da eleição e morava numa... Se você for na ribanceira que eu morava, você nem sai hoje se chover. Eu morava numa ribanceira que quando eu saía para trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota de borracha. É, eu colocava aquilo para poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embrulhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar. Quando eu na fábrica lavava, quando eu voltava, chegava na padaria, colocava a galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso, então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que você quer ser deputado, o que você pretende fazer lá. Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, você é candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Uhum. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe? Afanado Jazade, Gil Gomes, esse acho que não existe mais. Sabe? Que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer e você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato, ninguém coloca lá, vote no Igão, sabe, fazendeiro, ninguém vai votar. Aí você vai colocar voto no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, youtuber. O youtuber. Aí ninguém vota, não. Mas não sabe o que você pensa ideologicamente. Sim. É preciso a pessoa dizer o que pensa, Sim. de que lado ele está, quem que ele vai defender. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O quê? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim, o presidente Lula, eu fui num debate, e aí uma mulher perguntou para mim, o que é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples, de direita é quem defende o rico, de esquerda é quem defende os pobres. Pronto, está resolvido o meu problema. E não está errada. E esse é o dado concreto. Sabe, esse é o dado concreto. A direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo, sabe? Ninguém está preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal, ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo
pode consumir, muito mais alimento. Sabe? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso. Não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que a elite brasileira falava? Ah, o Lula está criando vagabundo, o Lula está criando o exército de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? Bastante. É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres, porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E tá cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, o cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer, não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele, sabe, fazia muito mais coisa. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo. Não é isso? E bom. E bom. E bom. Sabe? A gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor. Só que as melhores, às vezes, não chega para nós. Então, o que acontece? O cara que for entrar na política, ele tem que pensar isso. Ele tem que pensar um partido que tem um programa. O partido tem que ter um programa, o partido tem que ter, sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Para que eu quero um partido político? Para que eu quero um partido político? Sabe? Então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política. É porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe? Ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falar mal da política o tempo inteiro. Sabe? Então eles ficam pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, ou seja, parece que está incentivando o crime. Sabe? Ser candidato, ele não tem noção. Então nós é que temos que dar noção, nós é que temos que trabalhar a formação política, nós é que temos que fazer com que as pessoas conheçam, sabe, a realidade desse país. Discutir economia, eu acho interessante. Quanto mais politizado você for, mais porreta você será. Pode ficar certo. Eu sei. Quanto mais politizado você for. Você não precisa nem dizer se você tem partido, se você... o que você pensa ideologicamente. É o teu comportamento. É a tua mensagem que vale, sabe? Então, meu caro, vocês chegaram onde chegaram porque vocês tomaram uma decisão. Para quem que a gente quer falar? Desde o começo. Para quem que a gente quer falar? Qual é o nosso público? Eu não quero falar para o Jardim Europa. Eu não quero falar para o pessoal do Morumbi, não. Eu quero falar para o povo brasileiro. E onde é que está esse povo? Na periferia. Na periferia. Vou aproveitar... Vou falar do nosso patrocinador. Tá cheirando, hein? Habib's. Delícia, rapaziada. QR Code na tela, link na descrição pra você participar do quê? Rodizinho, hein? Rodízio no Habib's. Por apenas R$19,90. Você vai isso, comer hein? à vontade, tudo que você quiser. Igão, é só eu chegar no Habib's e pagar R$19,90, eu como várias esfirras, enche o meu buchão? Exatamente. Que isso. Sem limites. E, Mano, ó, Lula, uma coisa que você não sabe. Esses copos aqui, ó. Esse a gente é entrou ele? no Gênero Habib's, esse sou eu. E a gente tá no Habib's de todo o Brasil. Estamos nos Habib's de todos o Brasil. É. Igual o Mítico falou. Rapaziada, estamos em todos os Habib's do Brasil. Inclusive o nosso copo está lá, garanta já. Custa apenas R$4,90 esse copinho maravilhoso. Dá pra você tomar o seu refrigerante, o seu guaraná, a sua havaninha. Dá pra você tomar o seu whisky, Se você for no rolê, uma cervejinha. Isso, dá pra você dá tomar o que tudo. você quiser. Garanta já os copos do Podpah, certo? E também garanta a barriguinha cheia apenas por R$19,90. Baixando o aplicativo do Habib's também, tem um cupom lá. É Pra isso você aí. garantir o seu copinho lá, viu, família? Segue eles no Instagram também, nosso patrocinador oficial do Podpah. É isso. Companheiro Lula. O clima vai ficar sério aqui agora. Falar de coisa séria, né, Mítico? Vamos. Você tá falando uma parada, e às vezes eu percebo que a galera que tá no poder, não só hoje, mas às vezes, ao invés dela fazerem coisas melhor,
o que elas estão fazendo? Elas estão pegando as coisas que já deram certo, aí troca o nome, pra parecer que foi eles que fizeram, ou cancela isso aqui, agora vai ter outro, ou isso aqui não vai ter mais porque era de outro mandato. Porque quando eu vi que ia acabar o Bolsa Família, eu falei, por quê? Se deu tão certo. Você acha que às vezes é isso? A galera quer, às vezes, ter mérito em tudo, até no que já foi, até no que já deu certo, e não quer pensar pra frente? Não quer sair do lugar? Igão, há uma cultura política no Brasil. Normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição, ele tenta esquecer tudo que o outro estava fazendo porque ele quer construir a sua marca. É como se tivesse uma eleição aqui e eu e a Janja derrotassem vocês dois. Lula e Janja derrota Igão e Mitico e vamos assumir o pode pá. A gente ia chegar aqui, imbecil, porque se a gente for esperto, a gente continua o que vocês estão fazendo. Se a gente tivesse metido, não, vamos mudar essa mesa aqui, vamos tirar isso aqui, esse microfone, vai ter uma câmara só, e não vamos falar para a periferia, não, vamos falar para a classe alta. Vamos falar para a dona do Banco Itaú, vamos falar para o cara do peixe, do XP, vamos falar para esses caras do mercado. Ia falência, eu e ela. Uhum. Então, na política é assim. Na política, às vezes, as pessoas tentam acabar com a política de um para criar a sua coisa. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando. Falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. Eu vou te contar uma coisa, ô Igão. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tenho diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma do Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de LGBT, esse cara não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse cara, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta sabe, ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se o filho não estivesse na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina, se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada, você sabe o que é embaraçada? Que é grávida? Você falou que era boliviano, eu falei, pô, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Morales na Bolívia criou um programa para las embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, não dava, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão. Sabe? É ele que é o chefe da casa, vai receber a Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe? Eu vou pagar com o Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então a gente dava o dinheiro para a mulher, porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar. Ia tomar a melhor decisão. Cuidar da família, cuidar da casa. Sabe? Você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para R$600. Não, ele resolveu acabar. Criou uma bobagem de um Auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um Auxílio Brasil. Sabe? Então, é uma pena, é uma pena. Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida.
O povo pobre é a solução desse país. Sempre foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte: coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe R$50, quando ela recebe R$10, quando ela recebe R$100, ela não vai depositar num banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe, uma blusinha para filha, um chinelinho para filha, sabe? Vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não, tem gente pegando dinheiro do Botafogo e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, porra. Sabe? Então, era um programa excepcional. Sabe? Esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa A Família? razão, porque ele dizia que era um programa do Lula. Então era preciso acabar com o programa do Lula. Porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe? O programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família. E outra, se já deu certo, vai pra próxima. Não, vai pra e próxima era um questão. programa que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo, utilizado pela ONU como referência. Sabe? Mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe? Usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe? O pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Sabe? Eu, quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe, uma campanha contra a desigualdade. Você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Não, Como é que não, foi isso não, aí? não, eu fui lá, tive que pegar um avião e ir lá e falar com o Santo Padre. Não, porque imagina... Papa, Liga precisa pro trocar uma Papa ideia aí. aí, Papa. Mas olha, nós temos amigos, se for preciso ligar, liga. Isso é muito fera. Sabe por quê? Alguém... Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Você viu como é que está o centro de São Paulo? Você viu como é Tá que está a largado. Praça da Sé? Você viu como é que está a beira desse rio Tamanduateí, sabe? Ali na Avenida do Estado? A quantidade de gente. Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele dizia o seguinte, assim, o que eu fiz para aos 90 anos de idade eu estar morando na rua? Nossa. Esse país não precisa disso. Esse país não precisa, esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso. Vê se eles estão preocupados com isso. Não estão preocupados, sabe? Não estão preocupados. Então, eu estou com um problema de indignação. Eu tenho 3 coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008. Sabe, aquele banco que estava emprestando dinheiro, sabe, era trocando papel atrás de papel, trocando papel, quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram 4 trilhões de dólares. Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Nem imagino. Daria para encher isso aqui 80 vezes. Ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo. Sabe, será que as pessoas ficam tranquilas de dormir sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar? Que não tem um pão com mortadela para comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem indignado. Sabe? Muito indignado, muito indignado. É por isso que eu estou nessa luta. Eu já tenho idade para parar, já poderia estar parado. Você vê que eu vou casar com a mulher mais novinha. Você não é de namorar, né? Fiquei É? sabendo isso aí. Você não é só de namorar, né? Você gosta de casar, né? É lógico, cara. Eu sou um cara sério. Você é romântico? Eu sou um Lu? cara... Puta, depois você tem que perguntar para ela. Ela falou que sim. Rapaz, eu sou um cara de fino trato. Fino Não, trato. então veja, eu poderia estar quieto, mas eu não quero ficar quieto. Alguém tem que gritar, Você me falando isso, sabe?
Aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato. Porque a gente vê nas pesquisas, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula, desde o primeiro turno, segundo turno, isso e aquilo, isso e aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato? Olha, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado, por todas as pesquisas, o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil, que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3,5 milhões de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Nós criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da periferia que não podiam estudar. Nós garantimos o FIES, sabe, com financiamento do Estado para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Sabe? Nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, até a hora que eu cheguei na presidência. Nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. Sabe? E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque é o seguinte: eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar. Eu tinha que escolher, ou eu estudava ou eu trabalhava. Tá? Então, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igão, ou se ele vai ser melhor do que você, Mitico. Também nunca. O que eu quero é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Aí, para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Então, mas é verdade. A fome, a fome é feia. Sim. Então, veja, eu fico pensando, eu só tenho uma razão para votar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Caralho. Tá? O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Tá? Pão era quando estava doente. Então, eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares, às vezes não tinha nem um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá para você fazer diferente. Todo filho de trabalhador da periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Acabar com essa mentalidade escravocrata. São 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não o pode pobre é um Disney. ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? O pobre pode comer camarão? Hein? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo. Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, porra. E não é difícil. Posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil. Mas, Lula, como que tá você, sua equipe, o PT em relação a isso? Porque a gente, meros mortais, a gente tá olhando o governo agora, tá tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Aconteceu o Covid e as vacinações. Só um milagre. E etc. Então, tem muita gente que tá desesperado, tem muita gente que não tá botando mais fé, que tipo, mano, o Brasil já era. A gente quer uma solução, sabe? A gente quer, porra, quer olhar... Motivo pra acreditar, né? A gente quer um motivo pra acreditar, a gente quer o Brasil bem, cara, sabe? Ô Mitica, é porque nós não temos governo.
Você vai já vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. O que você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente Vacina. e fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você, então, chama o seu ministro da Saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise, e esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise está dizendo, olha, isso tem que fazer. Tem que comprar vacina. A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina, vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo, o Brasil agora é a 13ª economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arma. Ele acha que a solução está em vender arma, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá, sabe? Que está, às vezes, amargurado, porque ele queria ter um computador melhor para estar assistindo vocês, sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o computador, nós temos que facilitar. Sabe, para que as pessoas, sabe, a pessoa sinta o prazer pela vida. Sabe, o cara sair na rua da sua casa, ter iluminação, o cara ter uma área de lazer perto da sua casa, o cara ter um centro de cultura, como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Sabe, essa minada, essa gurizada que tem 16, 17 anos, 18 anos, essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe, não, mas não tem nada para ele fazer. Abre a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça para fora, toma um tiro. Sabe, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Sabe, é o seguinte, é através da política, as pessoas que estão assistindo a gente, tem que ser através da política. Se você não gosta dos partidos que estão aí, cria um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidato. Coloque seu pai para se candidatar. Mas mude a história desse país, não pode ficar assim.